Bem-vindos a mais um Luz Extra. Eu sou a Mónica Freilão e comigo tenho Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Após a depressão Christine, que assolou Portugal e que nos vai levar a consequências, nomeadamente na agricultura, assistimos a um conflito na região do Médio Oriente com impactos transversais nos setores económicos e no mundo. Em Portugal, o conflito já se fez sentir no preço dos combustíveis na semana passada e pode vir a materializar-se no preço dos transportes, alimentação, luz, gás, prestação do crédito a pagar aos bancos pelas casas. Numa pescadinha de rabo na boca. No guia que a DECO fez sobre o tema, refere-se que, perante um cenário de manutenção do conflito, a questão deixa de ser se haverá impacto e passa a ser como nos preparamos para ele. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Para nos ajudar a montar um escudo financeiro, convidámos então a autora deste guia, Natália Nunes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Antes das medidas concretas e por setores, aquelas mais clássicas como refere de item a item, eu gostaria que nos explicasse porque é que refere no guia que o atual contexto exige uma abordagem mais estratégica habitualmente, ou do que habitualmente por parte dos consumidores. Eu diria que é fundamental nós adotarmos aqui um conjunto de, não sei se serão medidas, mas acabam por ser comportamentos que devemos adotar agora, e eu diria que agora com aquilo que os desafios que se afiguram, devemos encetar essas medidas, mas deveriam ser medidas que nós deveríamos ter ao longo da nossa vida financeira e que nos permitem aqui fazer face, ou utilizando uma palavra que está na moda, que nos dão aqui uma capacidade de resiliência, mais do que isso, a resiliência, a capacidade de fazer ou de resistir àquilo que são os confrontos, os obstáculos. E isso só o conseguimos. Nós estamos tão habituados a ouvir, e eu devo lhe dizer que há tantos anos que trabalho nesta matéria, e ouço tanta vez que temos que anotar as nossas despesas, as nossas receitas, e é verdade, mas eu penso que é preciso muito mais do que isso para nos dar esta resiliência, esta capacidade da resistência. E isso é-nos dado, e nós também temos que saber porque é que estamos a fazer isso. Não pode ser só um exercício mecânico. Nós também temos que saber que fazemos isso, que isso é um instrumento que pode ser e deve ser utilizado por nós, em família, e que nos permite aqui ganhar outras coisas. E as outras coisas é não só a capacidade de fazer face aos imprevistos, mas até, em última instância, e aqui usando outro chavão que está na moda, de se calhar até colocar também o dinheiro a render para nós e a aumentar aqui o nosso dinheiro. E é verdade que estamos a falar aqui em momentos difíceis e já estamos aqui a falar numa outra abordagem completamente diferente. E, portanto, é assim começar a fazer a tal questão de olharmos para as nossas despesas, para as nossas receitas, mas olhar numa perspectiva diferente, dizer assim o que é essencial e o que é que não é essencial, e utilizando aqui, utilizando e envolvendo aqui toda a nossa família. E a partir daí começar a desenvolver este exercício para chegar à última parte, que é a de eu não ter aqui problemas financeiros e conseguir até resistir àqueles que são os desafios que agora se colocam por todo este momento que nós vivemos. O apelo não é novo e os imprevistos têm acontecido a um ritmo muito acelerado. Eu diria até assustador. E diria até assustador porque esta década, se repararmos bem, é uma década que as famílias ainda não pararam de ser confrontadas com desafios e com obstáculos. Nós começamos com a pandemia, que tivemos muitas famílias a ser confrontadas com a diminuição dos seus rendimentos. Quando começámos a respirar, digamos assim, tivemos a inflação e a subida das taxas de juro. Agora que estávamos todos outra vez assim um bocadinho a começar a respirar e a dizer, bom, agora vamos ter aqui, a inflação estará estável, as taxas de juros estarão estáveis, eis que temos aqui uma crise. A expectativa até era de reduzir-se as taxas de juros por parte do BCE para o final do ano, e agora a expectativa é que subam, mas já lá vamos, não é? Sim, e portanto,
Isto tudo nos permite ver que temos muitos obstáculos, as famílias têm muitos obstáculos aqui, e obstáculos com grandes impactos nas suas vidas financeiras. E, portanto, uma forma de se protegerem é, de certa forma, criarem aqui um orçamento que, digamos assim, que esteja blindado e que permita resistir a estes momentos, mas não pode ser uma coisa feita com sacrifício, porque é sempre, eu vejo sempre quando falamos às famílias de fazer o orçamento, de envolver a família, é sempre feito com algum custo, e as famílias acham sempre que é tempo, que é custo, que tem algum dissabor, e não é isso que se pretende. Portanto, é ver pela positiva este exercício, e ver pela positiva no sentido de, vamos lá ver de que forma é que podemos aqui não desperdiçar dinheiro, e de que forma é que este dinheiro que todos nós estamos a desperdiçar no dia a dia o podemos utilizar, se calhar para fazer face a imprevistos, ou até para o poder rentabilizar. É este um bocadinho o novo foco. O foco mais estratégico. Sim, sim. Até porque lá está voltando, os ciclos têm sido mais curtos, não é? Exatamente. E de forma a que seja uma coisa mais estrutural. É isso que quer dizer, do que o português ir a correr imediatamente à bomba de gasolina assim que se ouve falar que vai subir. É verdade, e nós nos últimos dias verificamos isso. Claro que é importante, nós fazermos comparação de preços, claro que é importante nós irmos abastecer quando sabemos que na segunda-feira vamos entrar então já nas medidas concretas. Por exemplo, podemos falar já dessas, na base dos combustíveis, o preço do petróleo subiu, imediatamente nós, em Portugal e nos outros países, houve uma repercussão imediata no preço do gasóleo e da gasolina, mais do gasóleo. Voltamos a ter, enquanto não sabe o que é que vai acontecer, estima-se que o petróleo vai continuar nesta volatilidade, não é? Chegou aos 100, depois baixou outra vez para os 85. Vamos ter que começar nestes tempos mais próximos para já olhar novamente as estratégias como, se calhar, o cross-selling, usar os descontos entre as bombas gasolineiras e as retalhistas, os supermercados, as seguradoras, evitar deslocações mais longas. O que é que a DECO tem recomendado, por exemplo, neste item? Eu diria que sim, que devemos aproveitar tudo isso, porque estava a falar e eu estava-me a recordar que é assim, tudo isso são formas de não desperdiçarmos dinheiro e que o devemos fazer estando em crise ou não estando em crise. Ou seja, nós passamos, e quem vive do seu rendimento passa um mês inteiro para chegar ao final do mês e ter o seu rendimento, e é este rendimento que nós devemos depois ir a gerir. Ora, não faz nenhum sentido nós depois de estarmos a desperdiçar parte daquele dinheiro que nós tivemos com algum esforço, apesar de podermos gostar muito do nosso trabalho e do dia a dia, mas é algum esforço que despendemos ali para ter o nosso rendimento. Ou seja, este dinheiro não pode ser desperdiçado. Daí a sua primeira resposta, não é, daquela abordagem mais estratégica. Exatamente. Portanto, e aquilo que diz, sim, eu diria desde logo que é fundamental nós fazermos a comparação de preços. Nós sabemos que existe concorrência, nós sabemos que existem, para o mesmo combustível, existem preços diferentes. Portanto, também nos cabe a nós fazer esta comparação de preços e optar pelos postos que terão preços mais competitivos. E sim, todos sabemos que depois também podemos adotar alguns comportamentos até durante a condução que nos permitem gastar menos, e também sabemos que podemos utilizar algumas promoções que nos permitem gastar menos, porque o objetivo é sempre este, é não deixar propriamente o carro de lado, sempre que seja essencial, se calhar até para termos uma vida mais saudável. É importante, por vezes, deixarmos o carro em casa e optar por transporte público ou por andar a pé ou de bicicleta, o que for, mas não estamos aqui a dizer, e na gestão do orçamento, digamos assim, não estamos a dizer às pessoas, em regra, para cortarem isto ou aquilo. Não. Olhem para aquilo que é a sua realidade, em termos de família, olhem para aquilo que são as suas necessidades e, em função dessas necessidades, devem optar. Mas devem optar por aquelas que são as melhores condições. E é possível fazer este exercício e não desperdiçar dinheiro. Sempre, até porque agora, lá está, até mencionou mesmo nos transportes públicos,
E como referi também no início da nossa conversa, sendo a economia uma pescadinha de rabo na boca, também esperemos, onde vêm-se possíveis aumentos de transportes, não é? Porque também eles usam combustíveis, mas é diferente, claro que sim. Sim. Mas petróleo subiu, combustíveis também, petróleo alto torna taxas de inflação mais altas, derivado de tudo o que impacta nos outros setores económicos. Uma das maiores fatias do rendimento familiar vai, na grande maioria, para as prestações das casas, não é? As que são pagas aos bancos. E a verdade é que com taxas mais altas é provável, também mencionámos, que o Banco Central Europeu venha, talvez não nesta reunião da próxima semana, não é? No próximo, acho que 2 a 8 dias mesmo, não é? Dia 19, possa não vir já até aumentar as taxas de juros, mas espera-se que possa no final do ano aumentar a mantermos o cenário para já. Sim. Com esta percepção, os mercados, as Euribor, já estão mais altas. O que é que se vê aqui? O que é que a DECO também está a recomendar? Aquilo que nós estamos a ver e estamos a acompanhar é a evolução da Euribor. E a verdade é que a Euribor a 3 meses, a 6 meses e a 1 ano, desde o início do mês, tem vindo a aumentar. Portanto, isto é claramente os mercados já aqui a mostrarem que há alguma preocupação e possivelmente o Banco Central Europeu irá aumentar as taxas de juros. Algo que era completamente impensável no início do ano, porque no início do ano a expectativa era de manutenção. E depois corte, não é? Exatamente. Portanto, agora já estamos a ver um cenário exatamente ao contrário, na perspectiva do Banco Central Europeu vir a aumentar. Mas o mercado já se antecipou. Aliás, quando foi na última subida das taxas Euribor, nós vimos exatamente a mesma coisa. Nós vimos o mercado a antecipar-se, o mercado logo ali em fevereiro começou a aumentar as taxas de juros e depois o BCE só em junho é que efetivamente veio aumentar as taxas diretoras. Portanto, mais uma vez é este o cenário que temos agora nestes primeiros dias do mês de março. É prudente pedir renegociações ou mesmo mudanças para uma taxa fixa que os portugueses têm mais relutância em pedir? Eu diria que neste momento aquilo que é recomendável aos consumidores é irem acompanhando aquilo que é a evolução. Nós não sabemos ainda muito bem, sabemos que há aqui uma perspectiva de subida, mas não sabemos durante quanto tempo é que se vai manter este cenário e de que forma é que ele se vai agravar. Agora, aquilo que nós já antevemos é um aumento da inflação e algum aumento das taxas de juros e também antevemos aqui, como estávamos a dizer há pouco, que o BCE possa aqui vir também a aumentar as taxas. Isto são tudo más notícias para os consumidores. Sem dúvida. Porque, como disse, vai ter impacto no crédito de habitação, para quem tem taxas variáveis, e é a maior parte das famílias com crédito à habitação, mas vai, além dos combustíveis, vai aumentar depois tudo o resto. Sim, e todo o cabaz alimentar. Fatores de produção, não é? Tudo, exatamente. Se aumentam os fatores de produção, obviamente também vamos ter impactos esperados Tudo. Na alimentação, que, como estamos a referir, nós em Portugal temos a agravante da tempestade que exatamente, nem mais. Estragou imensas culturas na agricultura. Não? E olhando até para aquilo que são as grandes despesas dos nossos orçamentos familiares, nós vemos que o nosso dinheiro é absorvido em grande parte pela alimentação e pela habitação. E claro que temos a nível da habitação temos um grande problema, porque temos o problema também do custo no arrendamento e temos a questão do crédito à habitação, que pode agora ser muito, muito penalizado. Se o mercado funcionasse, essa poderia vir a ser a única boa notícia, porque se o mercado funcionasse, sendo mais difícil obter crédito, porque as taxas de juros estão mais altas e isso dificulta a taxa de esforço, as casas poderiam ter uma tendência a diminuir de preço, mas na nossa realidade atual não nos parece que o mercado vai funcionar desse jeito. Não me parece de todo. Portanto, aquilo que os consumidores com crédito à habitação podem e devem fazer é, desde logo, conhecer muito bem aquilo que são as condições do seu empréstimo, porque continuamos a ver as pessoas a desconhecerem muitas vezes condições essenciais daquilo que têm contratado, como por exemplo qual é que é a Euribor, se é 3 meses, se é 6 meses, se é um ano.
saber muito bem qual é que é o valor do spread que têm. Portanto, isto é essencial. Para quê? Para, desde logo, ver saberem... onde é que podem mexer. Ver onde é que podem mexer, ver e ver até no mercado se as condições que têm estão ou não ajustadas àquilo que são a oferta de outros bancos. Para uma eventual transferência, que hoje em dia quase todos os bancos pagam esses custos, não é? Transferência. Pagam, mas deixa-me dizer-lhe que, infelizmente, o governo não aceitou, e o aceitou porque era, de certa forma, uma recomendação e algo que, nomeadamente, os consumidores gostariam muito de ver, era que a comissão, da amortização antecipada se mantivesse. E a verdade é que este ano quem quiser fazer amortizações parciais ou totais vai ter que suportar a comissão por essa amortização. É tudo uma questão de contas, porque, como disse, até pode ser que compense, ou não, não é? Mesmo com... Sim, pode compensar, portanto, mas é assim, eu só sei se compensa ou não se conhecer aquilo que são as minhas condições. E depois é fundamental eu fazer este acompanhamento. Por exemplo, nós temos estado a fazer e já fizemos a média da Euribor até o dia 11 e verificamos que há aumentos. Ou seja, pegando nestes valores, e se houvesse agora a revisão do meu crédito à habitação, eu sabia que ia ter um aumento do valor da minha prestação. Ou seja, a manter-se exatamente esta média, em abril, quem tem revisão dos contratos de crédito pode já verificar um aumento. Exatamente. Isto é um exercício que eu fiz e que todos que têm crédito à habitação deveriam fazer. Para quê? Para verem se o valor da prestação é um valor que está ainda ajustado ou não àquilo que é o seu orçamento familiar. Ou se têm que ir ali fazer alguma revisão para conseguirem suportar o valor da prestação. Ou se têm que ir contactar o banco, no sentido de ver com o banco alguma renegociação do valor da prestação. Do spread, por exemplo, da duração do contrato? Sim, ou até, por exemplo, a pensar numa taxa mista, colocar agora em fixa durante algum tempo e depois passar a variável. Foi algo que foi muito feito agora no passado recente. Os bancos adotaram muito essa solução, foi muito bem acolhida pelos consumidores. Devo-lhe dizer que neste momento nós já temos famílias a contactarem a DECO. Era isso que eu ia colocar a questão. E já agora, diga-nos se é para ajudar, que eu interrompia, se é para ajudarem essas famílias a fazerem as transferências de crédito, mas acresce isso colocar uma questão que é: se vocês já não têm nenhuma situação, uma denúncia em que, neste momento, por exemplo, possam existir já algumas entidades que também tenham as suas ofertas de crédito a taxa fixa em análise. Porque existiu isso, não sei se recorda, houve várias denúncias na altura, porque houve bancos que retiraram, não é? Dada a incerteza e a instabilidade do que viria aí, na crise energética provocada pela Ucrânia, pela invasão à Ucrânia, houve ofertas dos bancos a taxa fixa que foram retiradas do mercado. Sim. Depois tiveram que voltar a ser repostas. É verdade, mas neste momento nós ainda não temos conhecimento. Por outro lado, a própria legislação obriga que neste momento os bancos tenham oferta para taxa variável e taxa fixa. A verdade é que, relativamente às famílias que nos estão a contactar, não é propriamente ainda para apresentar reclamações nem denúncias, não. É mesmo a preocupação. Ou seja, isto também mostra aqui já uma outra cultura e uma outra preocupação da parte das próprias pessoas. São pessoas, e estou-me a recordar agora de alguns casos concretos de pessoas que têm taxas mistas, que a parte fixa está a chegar quase a terminar e estão com algum receio do que é que vem aí. E, portanto, já estão a tentar aqui antever o que é que podem fazer, se vão pedir ao banco para continuarem durante mais algum tempo com taxa fixa, estender ou se passarem para a variável, qual é que vai ser o valor da prestação. Portanto, e este é um exercício responsável e que mostra aqui alguma responsabilidade e eu diria que até algum crescimento, se assim se pode dizer, em termos de competências de literacia financeira. Portanto, nós hoje já vemos as famílias com esta preocupação. Eu diria que é um aspecto bastante positivo, porque nós já passamos pela crise de 2008, 2012, em que víamos um completo desconhecimento por parte das pessoas, sem saberem o que
que haviam de fazer, e sei da parte da banca também haver uma grande receptividade e uma grande ajuda na procura destas soluções. É verdade que eu acho que todos temos aprendido, e todos os consumidores, famílias, a própria banca, e também temos outros instrumentos legais que não tivemos na altura. E a verdade é que isso contribui. Os subprimes e a Troika é verdade, e havia um espaço mais largo ainda assim. Bem, só que agora começa a ser realmente muito... Os acontecimentos são cada vez num menor espaço de tempo. Sim. Voltando um pouco à alimentação, é expectável realmente que o preço dos alimentos também possa vir a subir. Aqui é que há pouco a fazer, não é? Diria, olha, é sempre uma rúbrica dentro do orçamento que me deixa alguma angústia, porque nós, quando falamos com as famílias e quando as famílias estão já numa situação de dificuldade, é muito constrangedor verificar que uma das rúbricas onde mais se corta é na alimentação. Portanto, em momentos de crise, as pessoas optam por aqui abdicar de muitos produtos alimentares para conseguirem muitas vezes pagar a prestação da casa ou a renda da casa. Mas eu diria que há muito a fazer, podendo aqui diminuir o peso que a alimentação tem no nosso orçamento familiar. Há muito que podemos fazer. Aquilo que nos exige às vezes é algum tempo, porque é necessário aqui um bom planeamento, e um bom planeamento passa por fazer uma boa comparação de preços, fazer um bom planeamento em casa das refeições que se vão fazer, evitar existir desperdícios. E a verdade é que com este bom planeamento, e quando estou a falar de planeamento, estou a falar de fazermos um planeamento, por exemplo, das refeições que vamos fazer durante a semana, e fazer as compras, e fazendo a questão da comparação de preços, tudo isso ajustado àqueles menus que com alguma antecedência preparamos. Isto tudo nos ajuda... O improviso fica sempre mais caro. Fica sempre mais caro. Isto tudo nos ajuda aqui a tomar boas decisões. E depois todos nós já vamos sabendo de todos aqueles comportamentos que devemos adotar no momento de ir às compras, para trazermos efetivamente aquilo que temos na lista de compras. Por isso é que eu lhe digo que com algum tempo e aqui essencialmente algum tempo para fazermos esta lista de compras, acabamos por conseguir aqui, eu diria verdadeiramente economizar, porque é disso que se trata, gastar menos. Porque com fazermos o tal planeamento, muitas vezes até estamos a contribuir também para termos uma alimentação mais equilibrada, porque às vezes as pessoas também têm ideias erradas relativamente à alimentação e àquilo que é o ter uma alimentação equilibrada, e já existe tanta informação que se pode procurar neste sentido e que nos permite ter uma alimentação equilibrada e controlada em termos financeiros. Isso, falou aqui na questão da alimentação, como há muito a fazer, e não seria até onde eu estava à espera de mais medidas, quer dizer, pelo menos da nossa parte, que não temos poder legislativo, porque pode-se vir a falar do que alguns partidos já propuseram ao governo para voltar a pôr nesta fase os IVAs a zero, não é? Mas estamos a falar daquilo que temos em mãos, não é? Que nós podemos, porque nós temos aqui um grande poder de intervenção, porque nos orçamentos familiares, é verdade que nós sabemos que há despesas que são essenciais, que hoje não podemos sobreviver sem ter essas despesas. Nós sabemos que temos que ter a eletricidade, a água, a luz, o gás, que temos que ter a habitação, e sabemos que tudo isto, a alimentação, e que tudo isto que tem um grande peso. É verdade. Há aqui algumas despesas que nós não temos um grande controle sobre elas. Nós sabemos que temos que pagar a prestação da casa ou a renda da casa, e claro que nós podemos sempre tentar negociar o nosso crédito à habitação, nós podemos sempre tentar ver se existe uma habitação que tenha uma renda mais acessível, mas isto é extremamente difícil, porque, como dizíamos há pouco, nós não temos um mercado de habitação que funcione. Mas em relação a tudo o resto, há muito... Na energia, não é? Temos opções no gás, na eletricidade. Exatamente. Nós podemos fazer tanta coisa e sabemos que temos bons instrumentos que podemos utilizar, que nos ajudam a tomar boas opções. Nós sabemos que temos simuladores
que podemos utilizar. Nós podemos ir ao site da entidade reguladora do setor energético, da ERSE, e utilizar um simulador que nos permite ver, de acordo com o nosso perfil, qual é que é o melhor fornecedor. Portanto, há toda uma série de instrumentos que nós temos disponíveis ao nosso dispor e de forma gratuita, que podemos utilizar em benefício do nosso orçamento familiar e do nosso dinheiro. Claro que existem outras despesas que nós não temos propriamente este controle. E claro que depois é muito importante aqui o papel do Estado. Mas eu diria, e quando eu ouvi falar do IVA zero, por exemplo, é verdade que são boas medidas. O termos o IVA zero foi uma boa medida. No entanto, aquilo que nós, DECO, temos reivindicado é que estas medidas devem ser dirigidas às famílias mais vulneráveis. E aquilo que nós gostaríamos verdadeiramente que existisse em Portugal era um quadro legislativo de apoio àquilo que é o consumidor economicamente vulnerável. Sim. É verdade que nós sabemos que temos aqui algumas medidas, temos as taxas a nível de eletricidade, as taxas social na água, na internet, sabemos que existem famílias que têm isenção do IMI por causa dos baixos rendimentos. Os bancos também têm as contas, os serviços mínimos bancários. Portanto, há aqui, mas são medidas todas elas um bocadinho avulsas, e em que o critério, digamos assim, daquilo que é o consumidor elegível é variável. Portanto, aquilo que nós gostaríamos era que houvesse aqui um consumidor que fosse considerado economicamente vulnerável, mas que acabasse por ter acesso a toda uma série de serviços e bens que são essenciais. E aqui também entra a alimentação, porque a alimentação deveria existir apoios, eventualmente até um IVA zero, mas para aquelas famílias que verdadeiramente estão numa situação de carência, uma situação de vulnerabilidade do ponto de vista económico. Se calhar, antes de terminar, fazíamos um ponto de ordem exatamente como começámos. Por tudo o que tenho ouvido a Natália falar, é mesmo preciso que os consumidores se consciencializem que tem que haver esse planeamento, a tal opção estratégica de abrir, se calhar, a app do banco e verificar todos os itens de despesas, a ver o que é que neste momento é adiável ou o que é que se pode melhorar. Foi assim que começou. Estou correta? Está correta. E eu diria que não é preciso uma aplicação, eu diria que cada um deve utilizar o instrumento que melhor domina. Se for uma folha de papel, que seja uma folha de papel. Se for uma folha Excel ou uma aplicação, aquilo que for. Agora, aquilo que é fundamental é nós fazermos este planeamento. E um planeamento que deve ser para o mês, mas que deve ser também para o futuro. Nós não falamos aqui de um ponto fundamental e que é um ponto que deve estar na ordem do dia das famílias, que é o prevenir o futuro, nomeadamente a reforma. E esse, eu diria que devia ser um dos grandes desafios de todas as famílias neste momento. Mas aí então, mais do que ter aquela almofada financeira, mais do que fazer face a crises que se têm vindo a repetir, é também tentar fazer uma poupança de futuro, é isso? Exatamente, porque nós já sabemos que neste momento quem entra hoje na reforma vai ter uma diminuição de rendimentos. Aquilo que é expectável é que no futuro essa diferença seja ainda maior. E, portanto, a verdade é que as despesas, elas continuam após a nossa entrada na reforma. Então, mas num momento de otimismo, e pensando nós que há uma fatia grande de portugueses que não conseguem sequer ter dinheiro para fazer face às suas despesas, e a DECO sabe isso muito bem, não é? Que é bastante procurada. O que é que poderia dizer a quem diz neste momento eu nem tenho dinheiro para fazer face às minhas despesas, como é que eu posso criar... É verdade. Eu percebi o que é, mas... É verdade, mas nós também não podemos considerar que o país está todo ao mesmo nível em termos de rendimentos. Nós sabemos que temos um grande leque de população, que o grande desafio é conseguir sobreviver. Nós teremos mais de 2 milhões de pessoas nessa situação. E essas são as tais pessoas que necessitam aqui do apoio do Estado. Eventualmente são muitos consumidores economicamente vulneráveis. E esse o grande desafio é
conseguirem chegar ao fim do mês com alguma dignidade, digamos assim. Para os outros é uma melhor gestão. Para os outros tem que ser uma melhor gestão, uma gestão mais planeada. Muito bem. Neste momento a incerteza é enorme. O que acontecerá vai depender do evoluir dos próximos meses, do tempo que durar o bloqueio no Estreito de Hormuz. É isso que ditará se o petróleo terá efeitos estruturais na economia e nos preços ou se será apenas uma situação de curta duração. E é com esta última esperança que nos despedimos até um próximo Luz Extra. Obrigada, até lá. Uma produção da agência Lusa disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.